Olá, alunos, bom dia. A gente vai dar continuidade à nossa aula sobre HTML. Lembrando, o HTML é uma linguagem base para você desenvolver um código de site, tá bom? Existem várias formas de fazer um site e uma delas é através do HTML. Hoje existem outras tecnologias usadas junto ao HTML, por exemplo, o CSS, que é uma tecnologia para você fazer o design do site. Existe o JavaScript, uma linguagem para você criar ali frameworks para funcionamento do site. Mas o HTML é a base de tudo. É aquele simples que você consegue fazer sim um site de forma bem prática, tá bom? E lembrando aqui algumas tags, tá? Vamos lembrar aqui algumas tags. Professor, o que é tag? Toda vez que você vai colocar alguma coisa no site, seja uma imagem, seja um texto, você tem que falar para o HTML o que é aquilo que você está colocando no site. Você não pode simplesmente digitar algo ou sair colocando uma imagem. Você tem que encapsular aquele conteúdo com alguma tag. Então essa tag vai estar mostrando para o navegador, para o HTML, o que é aquele elemento que você está colocando. Então a gente pode ter aqui, ó, a nossa tag de HTML, que é justamente para dizer que todo aquele conteúdo é um conteúdo de HTML, é um elemento de HTML. Então está aqui a nossa primeira tag, que é a tag HTML. A nossa segunda tag é a tag H1, ou H2 ou H3, que são tags de título. Imagine que no seu site você vai ter o título do texto. Então, para você colocar aquele título, você vai usar uma tag. Então, você começa usando a tag H1, por exemplo. Então, o título fica grande. Agora, se você usar a tag H2, vai ser um subtítulo. Aquele título vai ficar menor. Se você quiser um subtítulo de H2, você quer um título menor ainda, então você usa o H3. E assim por diante. Você pode até ter um H4, H5, H6. Então o seu título vai ficando cada vez menor. Mas geralmente a gente só vai usar um H1, H2 ou H3. Isso vai ser suficiente para a gente montar ali os títulos do nosso site. E, além do título, você tem o quê? Parágrafo. Você tem um título no site, você tem um texto, você tem um parágrafo no site. E para o parágrafo, a gente usa a tag P. Então, a tag P é a tag que vai encapsular o elemento de parágrafo no nosso site. Naquela folha que vocês receberam, nossa folha aqui sobre HTML, eu pedi para vocês fazerem um código básico no bloco de notas, tá bom? Então você vai abrir o bloco de notas aí no seu computador. É só você vir aqui embaixo, onde está digite para pesquisar, procure aí por bloco de notas. E é esse programinha aqui que a gente tem. Agora, um ponto importante. Se vocês repararam nessa folha, aqui, por exemplo, tem a tag de head, tem a tag de body. São tags que eu geralmente não trabalho com vocês, mas eu coloquei nessa atividade para vocês exercitarem. O restante das outras tags vocês já viram. Então aqui a gente tem uma tag de H1, que é de título, tag H2, tag H3, uma tag P, que é de parágrafo. Tem a nossa tag de HTML aqui, mas eu coloquei duas tags diferentes. Sem problemas, eu vou explicar para vocês aqui sobre essas tags. A tag de head é uma tag de cabeçalho. Toda aula que você tem lá no SEBS, você antes da aula coloca o quê? Cabeçalho. Justamente é isso aqui no HTML. Então aqui na nossa tag de head, que é a nossa tag de cabeçalho, ela vai ter esses dois dados aqui. Esse dado de meta char7 é para a gente certificar que tudo que a gente digitar em português, tudo que a gente digitar no teclado, vai funcionar lá no site. Teve algum problema em nossas aulas de aluno ter que colocar o acento
e o acento não funcionou lá no site, apareceu outros símbolos. Por quê? Porque a gente não certificou no nosso site que os caracteres que seriam digitados seriam caracteres em português brasileiro. Então o site faz uma confusão, ele não reconhece aquele acento. Então, para a gente certificar que toda palavra de língua portuguesa que a gente digitar vai funcionar no site, a gente tem que colocar aqui em cima, no HTML, esse lang igual a ptbr, e aqui no nosso cabeçalho o meta char7, tá? Então antes a gente só digitava a tag HTML e pronto. Mas para você certificar que tudo de língua portuguesa vai funcionar no site, você tem que colocar isso aqui dentro da tag HTML. Coloca lang igual a ptbr, tá? Então, nessa head cabeçalho, você vai colocar esse meta char7 e você vai colocar o título do site. Esse título fica lá em cima na barra do navegador. Tá vendo esse título aqui nessa barra? Tá? É justamente o título que vai ficar lá em cima no seu site. Esse título aqui. Então, a tag head está explicado. Agora, uma tag que a gente não viu também muito é a tag body, é a tag do corpo. Tá? Body, traduzindo, significa corpo, e é justamente que vai encapsular o corpo do nosso site. Tá? Então, a gente antigamente só digitava H1, H2, H3 sucessivamente. Agora, a gente vai encapsular tudo isso entre o body. Simplesmente, a tag body é só para isso, para você envolver aquele conteúdo. Então, aqui a gente tem a nossa tag body abrindo aqui, tá fechando aqui. Lembrando, toda tag que você abrir, você tem que fechar. Abri H1, eu tenho que fechar H1. Eu abri um P, eu tenho que fechar o P. Tá bom? A gente vai pegar agora esse código, faça aí esse código, pegue essa folha e faça esse código no bloco de notas. Tá? Todo esse código digita no bloco de notas. Vou colocar ele aqui, por exemplo. Qualquer coisa aqui no bloco de notas você vem formatar e fonte para você alterar a fonte do bloco de notas, tá? Então aqui eu tenho o código da folha, lá você tem aí em mãos. O que a gente vai fazer depois que coloca esse código, você vai salvar. Você vem em arquivo, salvar como. Depois de todo o código digitado, vem em arquivo, salva como. Aqui, ó, você vai escolher onde salvar. Então aqui, ó, eu posso escolher salvar em downloads ou em documento ou na área de trabalho. Selecione para não perder o seu arquivo depois, tá? Então veja direitinho onde você está salvando. Eu vou salvar aqui em documentos, por exemplo. Então vou colocar site, pode ser o nome aqui, pode ser qualquer um, tá? Mas o importante é você colocar no final .html. Site.html. Concluindo aqui, salvei. Vou lá em meus documentos agora. E vai estar esse símbolo aqui, tá? Do Google Chrome. Ou se o seu navegador é outro, vai estar o símbolo do seu site. Vamos abrir aqui. E pronto. Tá aí o nosso site, entre aspas, porque isso aqui é um rascunho do que teria no site, né? A gente está aprendendo do básico. Para montar um site não é tão simples assim, demora muito. Mas está aqui, por exemplo, o começo de um site de notícias. Então você tem aqui o seu head, primeiro o H1. Aqui a gente tem um H1, aqui a gente tem um H2, aqui a gente tem um H3 e aqui a gente tem um P, que é o nosso parágrafo, tá? Aqui a gente tem outro H3, aqui a gente tem outro P, outro parágrafo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Exercitem esse código, coloque lá no bloco de notas, salve. Tem alguma dúvida? Volte.
você acha que precisa rever de novo sobre head, sobre body, só voltar o vídeo, veja de novo. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.